Estamos aqui, galera, com a Michele Silva. Vamos falar um pouco sobre a evolução dela no método AV4.4. Então, Michele, conta para a gente como é que era essa preparação antes de ingressar no Acerte, antes de fazer parte do método AV4.4. Conta para a gente. Bom, basicamente, minha estrutura de estudos era completamente aleatória. Eu não tinha uma organização, eu não tinha planejamento. E estudava muito, por muito tempo, uma disciplina só, não conseguia me sair bem nas questões, em algumas provas que eu fiz. E, basicamente, eu sempre sentia que estava faltando alguma coisa na minha rotina de estudos. E E após pode falar. Sim, Vai lá. após ingressar no Aceste, eu ingressei no presencial e naquele momento já modificou um pouco a minha estrutura de estudos, porque eu aprendi a ter noções de especialistas sobre as matérias e aprendi a melhorar mais a minha técnica de estudos. E com o método AB4x4, eu só fiz melhorar ainda mais o que eu já tinha aprendido com os estudos, né? E aprendi a planejar, aprendi a me organizar e a ter um aprendizado mais eficiente. E me conte sobre o seguinte: eu sempre costumo dizer que quem não está numa linha de um acompanhamento profissional não vive ou não sabe a dimensão de quem está aqui dentro. Você já esteve lá fora e agora você faz parte do método. Aliás, você ganhou hoje a sua faixa, né? A sua faixa amarela. E com o cumprimento das etapas da faixa amarela, você já está indo para a faixa vermelha. Parabéns, inclusive, acerca Obrigada. deste ponto. Então, quais são as consequências que você observa em relação a você não ter uma orientação? Quais eram os fatores desfavoráveis que gerava para você não ter uma orientação? O que é que você considera em relação a este período inicial? O que é que você faria diferente em relação a essa questão da orientação? A orientação por um especialista é extremamente importante. Você vê falhas na sua estruturação de estudos que você, quando você está sozinho estudando, você não consegue enxergar. Basicamente, você tem falhas referente a ladrões de tempo, a falta de organização mesmo das disciplinas que você tem com relação a cada importância de cada uma, e são aspectos que você, no aspecto autodidata, você não consegue enxergar. E com a orientação, o profissional vai lhe dizer onde você está errando, onde você está acertando, em que você pode melhorar, e só incrementar ainda mais os seus estudos. Nessa linha, tem algo que eu sempre digo acerca do método. O método está focado nos 4 pilares. Antes da gente falar de cada um dos pilares, o que eu queria saber de você é, quando eu falo método AV4.4, o que é que isso representa hoje dentro de você? Quando eu falo método, qual é o sentimento que aflora em você hoje? Basicamente, é algo que modificou completamente a minha vida, pois é uma trajetória que eu tracei para a minha vida, então, nada como ter o apoio de um grande especialista como o professor Alan, estruturando a minha vida, não só a rotina de estudos, mas que são o método AV4.4 estrutura e te dá ensinamentos para a vida, na verdade. Você consegue estruturar a sua rotina de estudos e estruturar também seu lado emocional, você consegue, aprende a lidar mais com as situações do dia a dia e estruturar sua rotina completamente, unir o seu objetivo traçado, que é o alcance da aprovação, com a sua vida, né, o seu cotidiano, basicamente. E me conte uma coisa extremamente importante que todos querem saber. A gente fala muito em desempenho no método, afinal de contas, o método possibilita que estudantes atinjam até 92% de acertos nas questões em 6 meses.
E nós tivemos isso nas suas provas. Você atingiu isso em português, você atingiu isso em administrativo. Eu queria muito que a gente falasse um pouco o percentual que você desenvolveu em termos de acertos nas provas. Conta para a gente como é que foi isso nas disciplinas hoje, como é que você tem sentido essa evolução. Conta para a gente. Vamos começar com português. Como é que era, como é que está hoje? Me conta isso para a gente. Bom, português, eu sempre me identifiquei muito com a disciplina. Eu tinha um desempenho em torno de 70% a 75%, e com a prova de nivelamento, eu descobri os meus 92%. Fiquei muito feliz com o resultado, mas fiquei ainda mais feliz com o resultado de direito administrativo, pois era uma disciplina que eu girava em torno de 40% a 50% em basicamente todos os simulados que eu fazia antes do método, e hoje em dia eu alcancei também acima dos 90%. Eu fiquei muito feliz com isso. Chegou a 92 também, Sim, né? sim, sim. Constitucional, você saiu de... como é que foi essa relação constitucional e Constitucional, informática? acredito 60%, 50% a 60%. Informática também. E você chegou no nivelamento para 75%. 75%, isso. Então, essa é uma evolução bastante expressiva. E, sobretudo, quando a gente fala ainda dessa questão do desempenho, e isso está ligado ao terceiro pilar, que é o pilar do aprendizado eficiente, nós temos outros pilares correlatos. Eu queria entender, nessa jornada especificamente da aprovação, aqui a gente teve muito destaque em relação a dois pilares. No seu caso, o pilar do planejamento de estudos e o pilar da inteligência emocional. Sim, sim. A gente falou muito sobre eles hoje. Queria que você falasse um pouquinho de como esses pilares têm mudado, né? Como é que o método tem transformado não só a sua preparação, como a sua vida como um todo, sua vida cotidiana em relação especificamente a este bem-estar, a este desenvolvimento de um processo cada vez mais, especificamente de uma forma tranquila, de uma forma menos ansiosa, com menos culpa e principalmente com mais produtividade. Bom, ter um planejamento é fundamental, pois você passa a estruturar sua rotina de vida com base naquele planejamento, em que você inclui os seus estudos, que é algo que você realmente quer alcançar, como é a aprovação, e estrutura a sua vida como um todo. E, basicamente, com relação aos aspectos emocionais, você vai aprendendo a lidar com aquela situação e tirando alguns sentimentos ruins que são recorrentes no processo, principalmente a culpa e a ansiedade. E eu estou cada vez mais aprendendo, todo dia é um aprendizado diferente e melhorando cada vez mais com o método. Então, a consultoria fez diferença na sua vida? Com certeza, muita, muita diferença. Sobretudo, nós temos alunos que estão nos assistindo neste momento. E, sem dúvida, vários deles estão se perguntando, e, como eu digo, procrastinando em ter ou não um acompanhamento profissional, em ter ou não, fazer ou não parte do método AV4.4. O que é que você tem a dizer para estes colegas concurseiros? Pela minha experiência, eu hoje em dia sou uma pessoa totalmente diferente da pessoa que eu entrei no método. Basicamente, todo o meu estudo era desestruturado e hoje em dia eu tenho muito mais tranquilidade para sentar e estudar, e acredito que foi uma decisão super relevante na minha vida, e queria ter tido a oportunidade de ter entrado antes, na verdade, mas tudo no seu tempo, e estou muito feliz com o método e de uma forma que você consegue ver o resultado e você fica ainda mais motivado para continuar nesse processo. E eu acredito que, se for para tomar uma decisão para o seu bem, para o seu futuro, que a pessoa não procrastine de forma alguma.
e que tome essa decisão de entrar e mudar a sua vida. Então, é exatamente, Michele, para aqueles que de fato querem transformar a preparação, saber a estratégia de estudos é fundamental. E é exatamente isso que a gente faz com o método. Gostaria de agradecer aí a sua participação, sobretudo na criação desse ciclo virtuoso. Eu que agradeço. Sobretudo de motivar alunos a alcançarem o sucesso estudantil. Grande abraço, valeu! Valeu, um abraço.